Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de teologia do Novo Testamento e hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 29, né? Estamos dentro do pensamento de Paulo com base no Novo Testamento e o tema é a humanidade sem Cristo. Há alguns temas elencados aí dentro desse grande tema. Qual a perspectiva que Paulo tem dessa humanidade e como que essa humanidade é vista por Paulo uma vez estando ela sem Cristo. Então, alguns temas aí, né? Isso está lá na página, a partir da página 551. O nosso tema começa na 552 o texto. Então, assim, primeiro uma introdução sobre a estrutura do pensamento de Paulo em relação a esse tema. Como que Paulo enxerga a humanidade, como que ele entende a criação em si, né, diante desse estado que ela está sem Cristo. A perspectiva de Paulo sobre a criação, ela é entendida como escatológica, ou seja, Paulo entende que ele está num estado transitório, né, aquela ideia que vai haver um dia em que as coisas não serão mais como são hoje. Então, mesmo essa humanidade se encontrando hoje num estado sem Cristo, isso é transitório. A passagem da humanidade por esse estado é transitória. Haverá um momento em que tudo isso será mudado por uma intervenção definitiva da parte de Deus. Então, assim, isso é diferente, né? Essa redenção que vai, inclusive, acontecer nessa intervenção de Deus, ela é diferente dos pensamentos gregos, porque às vezes as pessoas podem confundir, por Paulo ter muita proximidade com questões filosóficas e o seu estilo de exposição, pensando que a sua expectativa por mudança e redenção no estado da criação seja semelhante aos gregos, né? Mas não é. Diz assim, o que é a redenção de Platão? Como daquele pensamento gnóstico, então vocês lembram que Platão, um grande filósofo, fez escola, e o pensamento gnóstico, que deu muito trabalho ao cristão, eles entendiam, né, que a redenção seria a fuga da alma do reino da matéria e do corpo, para que pudesse alçar voo ao mundo da realidade suprema. Então, o que fica claro para nós assim é que nessas principais fontes filosóficas e pensamentos que influenciaram os séculos iniciais da igreja, a redenção era vista como uma fuga da matéria, como uma fuga do estado em que nós vivemos. Então a matéria é má, a criação é má, então a redenção consiste em você estar livre da influência maligna que essa realidade de hoje nos oferece. Por isso, a importância da fuga dessa influência. Então, por isso que ele fala aqui que a redenção para eles era a fuga dessa alma da matéria, do reino da matéria, né? Então, uma negação dos prazeres, muitas vezes, uma negação do contato da vida hoje, com o tempo que se passa. Então, isso é diferente do pensamento de Paulo. Porque mesmo Paulo, entendendo que esse momento que nós estamos vivendo é transitório, ele não nega a necessidade de compreender o tempo que estamos vivendo e o modo como devemos agir nele. Uma coisa é clara, nós não devemos rejeitar a criação em si por causa do estado em que ela se encontra. Diferente do que esses pensamentos acabavam gerando, tanto o platonista quanto os gnósticos, né? Mas então, ainda falando sobre essa estrutura, definindo melhor a estrutura do pensamento de Paulo acerca da humanidade sem Cristo, a estrutura básica do seu pensamento é o seguinte: é um dualismo cosmológico, tá? Ou melhor, não é um dualismo cosmológico, não é o cosmos, a criação entre bem e mal, mas é escatológico, voltando ao que eu disse no início, aquela esperança de uma redenção, entendendo que o momento atual é transitório. Então, ou seja, Paulo está ciente de que se encontra em caminho em uma direção à realização perfeita
do reino de Deus no século futuro. Então, o reino de Deus, na perspectiva de Paulo, ele será concretizado no futuro, de forma perfeita, né? E isso inclui toda a criação. Olha que ponto interessante. Toda a criação para Paulo será objeto, será alvo dessa implantação do reino de Deus de modo perfeito. Até aquele momento, no futuro, o século antigo, né, continua com sua carga de pecado, de mal e de morte. Então, esse é o meio desse caminho. Ele tem a presença de toda essa influência de sofrimento causada por pecado, pela morte, né? Contudo, mesmo nesse período, com a missão de Cristo e na vinda do Espírito, as bênçãos do novo século atingiram os que estão em Cristo. Enquanto isso, o mundo e a humanidade como um todo permanecem no domínio da era antiga. Então é um dualismo escatológico. Por quê? Porque você tem a presença do mal, você tem a presença do pecado, você tem a presença da morte, você espera a implantação definitiva e perfeita do reino de Deus, porém, ainda que você esteja esperando isso, na vida daqueles que já participam da fé em Cristo, as bênçãos desse reino futuro já podem ser desfrutadas, o que entra em perfeito acordo com outras perspectivas que nós já vimos dos outros apóstolos e dos outros evangelhos. Isso é uma perspectiva escatológica. Então essa é a estrutura do Paulo, do pensamento de Paulo. Ele vê isso, né? Que a criação continua sofrendo isso também, essa influência, mas na vida daqueles... Então há uma esperança pela implantação do reino perfeito, uma esperança de redenção que envolve toda a criação. Há um reconhecimento de que existe ainda nesse tempo transitório a presença do pecado, a presença da morte, a presença do sofrimento, tá? E que na vida do cristão já é possível desfrutar das bênçãos do reino de Deus, tá certo? Então essa é a estrutura básica do pensamento de Paulo. Então, e sobre a criação, o que ele pensava? Será que Paulo achava que a criação era má? Bom, a visão que Paulo tinha a respeito da criação era tipicamente hebraica, ou seja, que tudo aquilo foi criado por Deus. Então, se é criado por Deus, não pode ser ruim, né? Então, ele entendia que Deus criou todas as coisas, inclusive a humanidade. Embora todas as coisas tenham sido criadas por Deus, né? E por intermédio de Cristo, não há lugar para o pensamento de Paulo para um demiurgo. Lembra a história do demiurgo, aquele semideus? Então, por mais que ele entenda que Jesus é humano e que Jesus participou da criação, a sua perspectiva não é que Jesus é um semideus, tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Então, isso é um ponto interessante, a perspectiva que Paulo tinha da criação. Então, não era toda aquela expressão do ex nihilo que a gente já conhece, que é aquela criação do nada. Você vê em vários textos dele, tipo Efésios, Colossenses, né? Mas, veja bem, o que acontece, tá? Quanto ao estado dessa criação, a criação em si não é má, a criação não foi criada má, mas o estado que ela se encontra é um estado de caído, tanto a criação de modo geral, quando se pensa na questão da humanidade em si, ela está caída, e por essa razão permanecem sob, ou debaixo do julgamento divino. E por estar caída, ela é transitória e está condenada à morte. Isso não significa que a aniquilação da criação, mas sua redenção, tá certo? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, como diz em Romanos 8:21. Contudo, Paulo nunca encara a criação como má, porque ela é a matéria em contraste com o espírito. É por isso que ela refuta expressamente as tendências ascéticas da igreja. Então, se você tiver uma perspectiva de que a criação, inclusive a humanidade, são criações feitas por Deus e elas estão num estado transitório de queda, mas aguardam a redenção divina, a sua postura, na perspectiva de Paulo, não deve ser a negação da realidade, não deve ser
aquela questão ascética, né, de você se isolar para não pecar, mas você precisa ter o contato com isso na ótica da divina, que isso um dia será restaurado. Então essas são perspectivas aí do pensamento de Paulo muito importantes na questão da sua visão sobre a humanidade, sobre a criação. Então é isso aí, beleza? Agora vamos dar uma adiantada em outro. Pessoal, uma das coisas que Paulo trabalha bastante, seguindo aqui dentro desse tema da humanidade, é a questão do mundo. O que mundo significa para Paulo? Porque a gente fala muito disso na igreja. A igreja faz isso, mas lá no mundo não pode fazer, né? Então, o que a palavra mundo vai significar dentro do pensamento de Paulo nos seus escritos? Bom, primeiro, a palavra mais usada é cosmos, né? E essa palavra aí é usada com diversos significados para Paulo. Então, eu vou só elencar eles para a gente só tomar conhecimento mesmo. Olha, para Paulo, dependendo do texto, a palavra cosmos, a palavra mundo, pode significar universo, como acontece lá em Romanos 1:20, tá? Também pode significar a terra inabitada, tá? Dependendo do contexto em que ele está aplicando. A palavra mundo para Paulo também, dependendo do texto, assume o significado da humanidade como um todo, tá certo? Falando dos homens, né? Mundo / humanidade significa quanto ao seu relacionamento com Deus também, tá? Como que o mundo, ou seja, as pessoas, a criação, o mundo no sentido humanidade se relaciona com Deus. Dependendo do texto, ele vai usar mundo falando da humanidade quanto ao seu relacionamento com Deus. Como que o mundo / humanidade se relaciona com Deus. E também, um ponto interessante aqui é que ele pode usar a palavra mundo para falar acerca da complexidade das relações humanas. Muito interessante isso, tá? Porque é uma coisa às vezes muito negligenciada na nossa compreensão teológica. Veja bem, eu vou ler até um texto aqui que é usado, né, para dar base a esse tema aqui. É 1 Coríntios 7, verso 29 a 31, que diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Pelo que, doravante, os que têm mulher sejam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência desse mundo passa. Então, o que Paulo está querendo dizer com esse texto? Que a gente deve negar a importância de uma vida terrestre, de uma vida passageira, uma vida mundana? A verdade não é essa, né? Vou até ler para vocês aqui do LED para não falar besteira. A chave dessa passagem, né, está na última frase. A forma, a estrutura desse mundo está passando. Não é o mal em si. Portanto, não é exigida uma vida de desinteresse física ou ascetismo. A estrutura das relações mundanas é, contudo, transitória, tá? E está destinada a passar, e uma vez que o cristão pertence à nova ordem divina, enquanto ainda se encontra no mundo, tem de necessariamente fazer uso do mundo. A meta dessa vida, no entanto, não tem de ser a de fazer o mais completo uso desse mundo, isto é, de encontrar suas motivações e satisfações mais